O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, peçamos ao Espírito Santo para nos ajudar, para nos iluminar, para que esta palavra agora possa cair no nosso coração e produzir muitos frutos de vida e de vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 29º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando a caminhada que Jesus faz com os seus discípulos rumo a Jerusalém. Há mais ou menos um mês atrás, nós ouvíamos Jesus anunciando por 2 vezes a sua paixão. E agora ele vai anunciar pela 3ª vez. Então vocês que estão com a Bíblia, se correrem o olho aí um pouquinho antes do trecho que nós acabamos de ouvir agora, vocês vão encontrar o 3º anúncio da paixão. E por que é importante nós contextualizarmos este caminho com Jesus? Porque agora nós vamos debruçar sobre o texto de hoje, porque com certeza ele tem muito a nos ensinar. Então nós ouvimos que Jesus, neste itinerário, é abordado por 2 dos discípulos, Tiago e João, que inclusive eram irmãos, eram filhos de Zebedeu. E eles chegam até Jesus para fazer um pedido. Olhe aí na sua Bíblia, na última frase do versículo 35, qual foi o pedido que Tiago e João fizeram.
Vamos ler juntos? Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Olha que interessante. No domingo passado, o jovem rico chega até Jesus e diz: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E agora, novamente, mais dois chegam até Jesus para lhe fazer um pedido. Mas a pedagogia, a forma de pedir, já indicava o comando: queremos que faças o que vamos pedir. É uma pergunta dando já a resposta. Então vocês prestem bastante atenção, porque lá no final do texto nós vamos amarrar esta dinâmica. E agora já vem um questionamento para nós hoje. Quantas vezes no nosso caminho de fé, como Tiago e João, nós chegamos diante de Jesus para pedir, mas ao mesmo tempo já dizendo a Ele o que Ele precisa fazer? Mas Jesus, Ele tem uma sabedoria, porque Ele já sabia a intenção de Tiago e de João. Do grupo dos 12, os 3 mais próximos a Jesus era Pedro, Tiago e João. Então esses que chegam são aqueles que estão comendo no prato todos os dias com Jesus já há 3 anos, na itinerância que Jesus faz da sua vida pública. Mas Jesus estabelece um diálogo, mesmo sabendo a motivação e do que Tiago e João queria. Aí Jesus volta para eles e pergunta-lhes: o que quereis que eu vos faça? E agora vem o pedido de maneira clara. Vamos lá no versículo 37. Olha a resposta que diz respeito ao pedido. Eles responderam: Deixai-nos sentar à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória? Olha que interessante. Eles querem um lugar de privilégio. Quando tu estiveres na tua glória, dai-nos os 2 lugares de maior privilégio, à sua direita e à sua esquerda. O que está por detrás deste pedido? A motivação que os judeus traziam na sua longa história de fé. O povo de Israel tinha uma esperança, uma expectativa que se chamava messiânica. Eles imaginavam que na plenitude dos tempos, Deus, Javé, mandaria o Messias, que colocaria Jerusalém e consequentemente o povo judeu sob todos os demais povos e nações. E todos estes povos estariam subordinados a Israel, porque era o povo eleito, o povo de Deus. Então esta expectativa messiânica, ela era também política. E agora os discípulos caminhando com Jesus, o reconhecia como mestre, o reconhecia como Messias, pensaram: se ele vai se tornar o centro do nosso povo, cumprindo a nossa expectativa messiânica, ele terá todo o poder em suas mãos. Logo, quem estiver à sua direita e à sua esquerda, vai compartilhar e consequentemente vai desfrutar deste poder temporal,
político e social, e depois, consequentemente, religioso. E o coração de Jesus se entristeceu com esse pedido, porque já era a terceira vez no caminho para Jerusalém que Jesus anunciava o quê? A sua paixão. O Filho do Homem vai chegar em Jerusalém, vai ser entregue às mãos das autoridades, vai sofrer muito, vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E os seus discípulos mais próximos ainda não entendiam a sua palavra, porque não queriam o Messias que sofresse, não queriam o Messias crucificado, não queria o Messias ressuscitado, mas queria o Messias político, o Messias reinante diante dos poderes deste mundo. Por isso, a ambição do poder, sentar à direita e o outro sentar à sua esquerda. Mas Jesus, percebendo a incompreensão destes discípulos, vai lhes proporcionar agora uma catequese que também é para nós, porque esse texto, ele vai tocar em muitas das nossas feridas, e nós devemos permitir que hoje esta palavra de Deus nos dê uma sacudida. Vamos ver agora qual será a reação de Jesus. Pegue aí o seu texto bíblico, versículo 28. Vamos ler juntos? Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Paremos aqui. Olha a provocação de Jesus. Vós não sabeis o que pedis. Vós não sabeis o que pedis. Hoje esta palavra de Jesus precisa ser dita ao pé do nosso ouvido, porque muitas das coisas que pedimos não nos será atendida, porque enquanto a minha lista de pedido possa se resumir apenas no poderio deste mundo, diante das minhas ambições, dos meus desejos, diante daquilo que poderá me fazer melhor do que o outro, para que eu esteja no meu pedestal, Jesus tem um caminho de fé para a minha vida, que quer me possibilitar um presente e uma graça muito maior do que aquela listinha reduzida que eu repito 24 horas diante das minhas ambições. E hoje este vós não sabeis o que pedis, precisa nos provocar a uma mudança de decisão. Aí nós devemos nos valer de um outro texto bíblico, que vai nos dizer: não sabemos pedir como convém, mas é o Espírito Santo que ora em nós. Então, quando você for rezar, você precisa pedir a ajuda de quem no primeiro momento para te ajudar a rezar, para te ajudar na sua oração pessoal? Você precisa do Espírito Santo, para que a sua oração não se limite apenas às coisas do aqui e do agora, para que a sua oração não seja uma oração fissurada diante daqueles bens, daqueles apegos, ou do desejo de poder que também habita o seu coração. E Jesus, nesta provocação, vai dar uma catequese para os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus não corresponde
ao anseio e ao pedido de Tiago e de João. E eles não poderiam continuar a caminhada para Jerusalém, chegando no ápice da missão de Jesus, que seria a sua morte de cruz e consequentemente a sua ressurreição, querendo um Jesus político, querendo um Messias que fosse reinar sobre as forças deste mundo, e eles, os seus auxiliares mais próximos, sentados à sua direita ou à sua esquerda. Então hoje, Jesus vai dar esta catequese para os discípulos, para corrigir as suas expectativas e para ajudá-los diante da ambição e do poder que alimentava os seus corações. E esta mesma catequese hoje é para mim e para você, porque nós também precisamos corrigir as nossas expectativas diante de Jesus, principalmente de uma lista enorme que nós vamos pedir e que Ele não vai nos atender, mas ao mesmo tempo a docilidade do Espírito para acolhermos a Sua palavra, que nos remete à essência, ao primordial, ao essencial, para que tenhamos uma nova forma de rezar, para que encontramos um novo método, diante daquilo que devemos colocar na presença do Senhor, quando eu faço a minha oração pessoal em casa, quando eu medito a palavra, quando eu participo dos sacramentos, quando eu vou na capela do Santíssimo para fazer a minha adoração. Agora a catequese é provocativa. Jesus disse: vós não sabeis o que pedis, e faz uma pergunta: vós bebereis o cálice que eu devo beber? Vós sereis batizados com o batismo que eu também serei batizado? E aí os dois discípulos Tiago e João vão responder positivamente: podemos. Aí você poderia perguntar: padre, o que significa este cálice? E o que significa este batismo? Jesus estava indo para onde, minha gente? Para Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Isso daqui, ó. Então, o cálice remete ao sangue derramado, e o batismo remete à vida doada. Cálice, sangue derramado; batismo, vida entregue, vida doada. E por que Jesus utiliza a pedagogia do cálice e do batismo na catequese com os discípulos? Para que eles entendessem que tipo de Messias era Jesus. Não seria o Messias político, não seria o Messias do poder das coisas temporais deste mundo, não seria o Messias que daria os privilégios diante da sua corte e dos cargos de importância do seu governo, mas este Messias seria o Messias que derramaria o seu sangue para salvar a humanidade dos seus pecados. Seria um Messias que doaria a sua vida até o último momento, para que a vida de Deus nos alcançasse e nos fosse comunicada, para que assim a desfrutamos, daquele dom e daquela graça maravilhosa que somente Ele poderia nos oferecer. Então, o Messias é o Messias da cruz, é o Messias chagado e crucificado, é o Messias ressuscitado. E agora vem uma pergunta muito intrigante para nós.
Será que conhecendo o Evangelho na sua essência, que consequentemente nos possibilita um conhecimento de quem é Jesus verdadeiramente, será que nós também estamos dispostos a seguirmos um Messias crucificado e ressuscitado? Ou será que nós, como os discípulos, ainda temos aquela ambição de segui-lo para que ele me dê o que eu estou pedindo e mandando? O Evangelho, ele vai como que refinando, ele vai como que nos purificando num conhecimento interior de quem é Jesus, de qual é a sua palavra, para que muitas coisas sejam corrigidas e reorientadas dentro de nós. E por que Jesus fala do cálice e do batismo? Porque o caminho dos seus seguidores não seria diferente. Se vocês estão dispostos a me seguirem, não ambicione o poder, não ambicione as coisas deste mundo, porque como meus seguidores, como meus discípulos, vocês passarão pelo mesmo caminho que eu passei, do cálice e do batismo. Mais uma pergunta: será que eu estou disponível no meu segmento, no meu caminho de fé que faço, dar a minha vida por Jesus e pelo seu Evangelho? Será que eu estou disposta a, se preciso for, derramar o meu cálice também, derramar o meu sangue, por amor, por fidelidade a Jesus e a sua palavra? Ou será que eu quero um Jesus milagreiro, um Jesus que me faça empresário, um Jesus que me cura de todas as minhas doenças, um Jesus que resolve todos os meus problemas? Porque hoje a igreja virou comércio, e a fé, minha gente, virou produto, que cada um pode comprar de acordo com o seu bel desejo, com o seu bel prazer, pedindo para Jesus, dizendo: eu exijo que o Senhor faça isso que eu estou mandando. É o que muitos líderes religiosos e é o que muitas igrejas hoje têm feito e arrebanhado muitas pessoas. Porque se com certeza hoje nós estivéssemos aqui falando que Jesus vai resolver todos os nossos problemas econômicos, diante de uma crise que nós estamos vivendo tão drástica, com certeza esta igreja estaria abarrotada de gente. Mas a partir do momento que nós propomos a genuinidade da palavra e do Evangelho, muitos não se interessarão por ela, porque vão querer a religião como comércio e a fé como produto. E hoje Jesus vem nos dar esta sacudida e nos possibilitar um caminho de conhecimento pleno desta itinerância para Jerusalém. Vamos agora nos versículos 39 e 40. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Eles responderam: podemos. E eles lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado? Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Olha que interessante, se nós tomarmos o Evangelho de João, que é o mais rico em detalhes, no momento crucial da morte de Jesus, havia duas cruzes, uma à direita e uma à esquerda. Quem eram os dois crucificados com Jesus? Dois
ladrões. Um se arrepende, se converte e vai ser o primeiro a entrar no reino dos céus junto com Jesus, que o próprio Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e o outro se revolta. Então, conceder o lugar à direita ou à esquerda não compete a mim, vai dizer Jesus. E agora, Jesus proporciona a segunda parte da catequese. A primeira foi de corrigir as expectativas, de mostrar o caminho de maneira clara e evidente do discipulado, e ao mesmo tempo, nesta correção de expectativa, mostrar a dinâmica do reinado de Jesus e que tipo de Messias ele era. E agora Jesus vai fechar com chave de ouro esta catequese. Vocês aguentam para nós terminarmos aqui o texto? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Essa indignação dos outros 10 não era por causa do pedido de Tiago e de João, porque Jesus estava puxando a orelha agora, não. A indignação dos 10 era porque eles também tinham a mesma ambição. Eles também queriam o mesmo poder, mas eles não tiveram a coragem, como nós dizemos aqui no Goiás, eles não tiveram a cara lavada de chegar até Jesus e de pedir como os outros 2. Esta era a indignação dos outros 10. E agora vem a pontuação de Jesus. Vamos aos versículos 42 e 43. Vamos ler juntos? Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam? Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Agora Jesus chama o time completo. Os 10 estavam de butuca, escutando, observando todo o movimento, e Tiago e João no diálogo com Jesus. Agora, a catequese para os 12. Uma provocação de Jesus, que se dá através da afirmação: entre vós não deve ser assim. Entre os outros que estão nas estruturas políticas que tiranizam, é outra realidade. Mas entre vós que caminha comigo, que come no meu prato, que conhece a minha palavra, que sabe quem eu sou, já anunciei a minha paixão pela 3ª vez, não deveis ser assim. Os discípulos ficaram muito impactados porque pediram, já dando o comando: mestre, queremos que o Senhor faça o que vamos te pedir. E como Jesus responde: entre vós não deve ser assim. Quando você dá algum comando para Jesus, você está preparado, preparada para ouvir a resposta dele, que também pode te dizer: entre vós não deve ser assim? Ou será que nós queremos que Jesus sempre fale o que desejamos escutar? Padre, e o que Jesus dirá agora? O que nós acabamos de ler. Os chefes das nações queriam poder político, Messias de Israel que dominaria todos os povos. E agora vem Jesus dizendo: os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Vocês têm acompanhado os noticiários políticos
a nível global. De maneira local nós temos o Brasil, mas hoje, pelo advento da comunicação, nós temos acesso às informações de diversos países. Como é que anda a estrutura política global? Um caos. E aí os grandes deste mundo, que tiranizam, precisam se autoafirmar diante do autoritarismo. Vamos colocar todas as tropas dos tanques de guerra do exército na rua para demonstrarmos o nosso poder. Por que nós devemos parar aqui? Porque Jesus nos provoca diante de duas realidades: autoridade e autoritarismo. E é um assunto que está em voga no momento, é de muita atualidade também para nós. O autoritarismo é quando eu preciso impor o meu poder ao outro, pela força do braço, pela força da violência, pela força dos decretos. E a autoridade já é em outra perspectiva. A autoridade é quando os outros reconhecem o poder que eu exerço. Se vocês lerem todo o Evangelho de Marcos, encontrarão várias vezes os fariseus e os mestres da lei indigestos com Jesus, mas eles diziam: ele ensina como quem tem autoridade. Jesus não agiu na linha do autoritarismo, porque ele era revestido de uma autoridade que lhe dava uma consonância entre o seu falar e o seu agir. Logo, não tinha contradição. Não tendo contradição, esta autoridade era reconhecida pelos outros. E ele já não necessitava, como os grandes deste mundo, que precisam da tirania, dos tanques, das armas, se autoimporem. Quando o arcebispo de Aparecida, no dia 12, falou que pátria amada não pode ser pátria armada, agora está sendo bombardeado com estas bombas, porque nos propõe um caminho de fraternidade, de solidariedade. Diante de um poder autoritarista que nos domina. E a igreja não pode ficar calada, nem mesmo diante daqueles que se acham o dono da fé, o dono da igreja, e mais sábio do que o sumo pontífice, o Papa Francisco. Porque o que tem hoje de católico autoritarista, e que se gabam do seu autoritarismo, se achando os melhores diante dos outros, que são infames pecadores e que não enquadram a nossa ideologia, que é de fé. Jesus agora vem querer resgatar em nós esta autoridade que Ele nos dá, a autoridade do Evangelho e da Sua palavra. Por isso, entre vós não pode ser assim. O que deve prevalecer é a autoridade de Jesus, que nos dá, consequentemente, a verdadeira autoridade diante da missão que exercemos a cada dia. Vamos trazer esta realidade para mais perto de nós? Algumas famílias, de repente, experimentaram isso. Muitos já comentaram comigo: padre, lá em casa nós respeitávamos tanto o pai e a mãe, que quando acontecia algum problema entre os irmãos, que a gente fazia alguma bagunça, o pai e a mãe nem precisava falar, bastava olhar que a gente já entendia. Por quê? Porque se criava um ambiente de família, aonde a autoridade materna e paterna, que são muito importantes, prevaleciam nas relações familiares.
Agora hoje, pai grita com o menino, a mãe grita, a avó fala, o tio fala, a madrinha fala, e a criança se torna o imperador ou a imperatriz, porque aí dá birra, chora, grita, e no final sai como a criança quer. Por que isso, gente? Porque já não tem mais autoridade, na qual a criança reconhece a figura do pai e da mãe. De repente tem muito autoritarismo, porque aí é grito, é violência física e tantas outras coisas que hoje acompanhamos, infelizmente, pelos noticiários. E só vamos resgatar a verdadeira autoridade quando nós permitirmos com que esta palavra de Jesus nos alcance por inteiro, para que nós saiamos do autoritarismo para a autoridade. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva a todos. E aí Jesus encerra dizendo: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Ora, olha a revolução copernicana que Jesus faz do início para o fim do texto. O início do texto, poder para estar à sua direita e à sua esquerda no reinado deste mundo. E Jesus encerra o evangelho dizendo: não, o verdadeiro poder que vocês receberão da minha parte ao me segui-lo, ao estarem disponíveis a doar a sua vida, a entregar-se inteiramente por esta causa, lhes dará um grande presente, a disponibilidade interior que é concretizada pelo serviço cotidiano de uma vida doada, de uma vida entregue. E hoje nós também estamos perdendo esta dimensão do servir. E a partir do momento que nós perdemos a dimensão do servir, a nossa vida vai ficando sem sentido. Porque de maneira ontológica, de maneira antropológica, o ser humano só se realiza como tal a partir do momento que ele se disponibiliza em dilatar a sua vida, porque a vida foi feita para ser expandida, a vida foi feita para ser dilatada, e a partir do momento que nós contemos o fluxo vital dentro de nós, ele se torna morte. E hoje o nosso mundo sofre não somente com as mortes da pandemia da Covid-19, mas hoje o mundo sofre por um outro tipo de morte, de perder a capacidade de amar, de servir, de se doar, porque hoje a dinâmica já não é mais como a de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Hoje a nossa dinâmica é: todos devem me servir. Inclusivemente as nossas crianças já têm esta mentalidade, porque ela quer pai, mãe, avó, madrinho, madrinha, tudo a seu serviço, e não podem ser contrariadas. E aí nós estamos formando uma geração de adolescentes que não podem ser contrariados, e consequentemente formaremos uma geração de adultos que não saberão lidar com as intempéries, os percalços e as dificuldades da vida, minha gente. Resgatar a dimensão do serviço na autoridade de Cristo é colocar a nossa vida no eixo, é colocar os trilhos da nossa família no caminho certo. Então, que nesta manhã de hoje nós aceitemos este convite, que é de conversão. Sair do mestre queremos que faças por nós o que vamos pedir. A dinâmica do entre vós não pode ser assim, porque a partir de agora quem quiser ser grande seja o servo, quem quiser ser o primeiro seja aquele que sirva a todos.
e olhe para o exemplo. Vocês têm um modelo, Jesus, o Filho do Homem. É Jesus catequizando os seus discípulos e nos catequizando também nesta manhã. Então, que hoje o Evangelho corrija as nossas expectativas. Que hoje o Evangelho nos tire do caminho do autoritarismo para o caminho da autoridade. Porque é disso que precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.